Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Nossa aula de hoje vai falar sobre função logarítmica. Terceira propriedade operatória, logaritmo da potência. Numa mesma base A, lembrando das restrições, o logaritmo da potência de base positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Porque é simples essa ideia. Quando logaritmando de um logaritmo qualquer for composto por uma potência de base B e o expoente C, é possível passar o expoente C dessa potência para a frente do logaritmo. E então, C passará a multiplicar o logaritmo de B. É só pensar que o expoente da potência deve pular para frente do logaritmo e multiplicar como um todo. E ainda temos a seguinte vantagem. A base do logaritmo não sofre alteração alguma, como mostra a figura abaixo. Vale lembrar, se preciso, retome os conceitos de base, de expoente, de logaritmando, de logaritmo, para compreender o que está sendo dito. Cuidado! Parênteses nas expressões é muito importante. Agora vamos a exemplos. Vejam só. Log de 8 elevado a 3 na base 7. Passa o 3, que é expoente, para frente, como já foi dito na propriedade. Vejam esse último exemplo. O logaritmando era composto por um radical, mas, felizmente, nós já estudamos, todo radical pode ser representado na forma de potência de expoente fracionário. Lembre das aulas anteriores, retomem se for necessário. Através das propriedades da potenciação já estudada. Bom, se há a formação de uma potência, então é claro que podemos aplicar a propriedade do logaritmo da potência. E assim o expoente fracionário pula para frente do logaritmo e multiplica como um todo. Assim, espero que vocês tenham entendido bem esta definição, esta propriedade. Vamos para mudança de base. Bem, vejam só o desenho, eu gosto de colocar em desenho para ficar fácil, que quando há uma mudança de base, a gente deixa na mesma base isso, e a gente torna o logaritmando, e a base, é transformada. E esse vira em dois logaritmos, sendo dividido um pelo outro. Vejam só, eu vou transformar log de A na base x e log de B na base x. Vejam que A era o logaritmando e B era a base. Um exemplo do seu livro. Calcule o valor de log de 72 na base 100. Simples, vamos lá. Só recapitulando. Quando não escrevemos, a base ela é sempre igual a 10. Então, a gente vai transformar ambos os logaritmos em base 10. Vai ficar log de 72 sobre log de 100. Para ficar bem fácil, a gente vai fazer o seguinte. Começamos com log de 72. Log de 72 é a mesma coisa. 72 é multiplicação de 8 por 9.
Assim, a gente vai dizer que log de 8 vezes 9 é a mesma coisa de log de 72. Vamos lá. Pegando isso, vamos separar agora os log, né? Que a gente já estudou como uma das propriedades. Vai ficar log de 8 na base 10 e log de 9 na base 10. Multiplicação. Quando eu fiz isso, eu agora vou fatorar o 8 e o 9 para transformar em potência e usar uma outra propriedade que a gente já utilizou aqui. Vai ficar log de 2 elevado a 3 vezes log de 3 elevado a 2. Por quê? Porque 8 fatorado é a mesma coisa que 2 elevado a 3 e 9 fatorado é a mesma coisa que 3 elevado a 2. Lembra da propriedade da potência, que quando tem um número, né, elevado, a gente só traz ele para frente? Pois bem, a gente vai usar aí. O 3 foi para frente do log de 2 e o 2 foi para frente do log de 3, né? Aí a gente já sabe. Usando a informação que o problema já deu, log de 2 é igual a 0,3 e log de 3 é igual a 0,48, aproximadamente. Fazendo a operação 3,03 mais 2 vezes 0,48, temos aí a soma dessas duas informações que dá 0,93. Simples. E aí a gente chega ao resultado. Pense bem, sempre, né, log de 100, sempre será 2. Então, você já viu que o resultado aí é 2. E aí, a gente divide o resultado da soma de 0,9 mais 0,96 por 2 e a gente acha 0,93. E achamos o resultado que confere exatamente com o que o livro calculou. Seguindo as propriedades. Vamos lá. Tem uma consequência de mudança de base, certo? Que a gente vai apenas explicar. Vejam que das consequências de mudança de base, existem duas coisas que é igual, então não precisa nem calcular, porque ele já está afirmando. E aí eu provo através do cálculo. Ele diz que log de A na base B vezes log de B na base A é igual a 1. Veja aí que eu coloquei o exemplo. Log de 2 na base 3 vezes log de 3 na base 2. Quando a gente matematicamente resolve utilizando as propriedades, a gente chega a 1. Então, é verdadeira. A outra diz que log de A na base B é igual a 1 sobre log de A de B na base A. Então, prova-se que é verdadeiro manipulando as informações. Pois bem, partimos adiante. Função logarítmica. A função logarítmica é definida pela formação f de x igual a log de x na base A, sendo que A, né, é diferente de 1, certo? Isso remete à função em que R, né, sem o zero positivo, chega aos reais. Na função logaritma, temos os domínios, são os reais positivos sem o zero e a imagem, o qualquer dos reais. Vamos lá, entender cada um. O domínio na íntegra é o conjunto dos números reais positivos, excluindo o zero. Bem, vamos lá. Vamos determinar, por exemplo, o domínio da função log de x mais 3 na base 2. Basta igualar a zero e resolver a inequação. X mais 3 é maior que zero. Perdão, não é igualar. É maior que zero, porque a definição diz que tem que ser, a A tem que ser maior. Então, vamos lá. Como eu sei que A tem que ser maior, eu vou dizer que x mais 3 é maior que zero. Resolvendo a inequação, x é maior que menos 3, porque o 3 vai passar para o outro membro.
com o sinal da sua operação contrária, né? Assim, o domínio da função está representado por x maior que menos 3. O domínio da função delimita os valores aplicados em x. Para os cálculos de f de x, que na matemática é chamado de imagem. No caso, a função logaritmo, a situação de existência depende do sinal positivo de x. E a necessidade da base também ser positiva, mas diferente de zero. Não podemos esquecer disto. No gráfico da função logarítmica, ela é uma curva construída em razão dos valores aplicados em x e os respectivos resultados calculados para f de x. Pois bem, as coordenadas são colocadas dentro do plano cartesiano nos quadrantes 1 e 2, pois essa função é caracterizada por x maior que zero. Além disso, a depender da base, são classificadas em crescente e decrescente. Para que a função seja crescente, a base tem que ser maior que 1. Isso acontece à medida que x aumenta. O mesmo acontece com f de x. A curva cresce em virtude de x. Decrescente, quando a base está entre 0 e 1. Então, A é maior que 0 e menor que 1. Seu domínio está dentro, né, é crescente para todo o seu domínio. Isso ocorre porque, à medida que x aumenta, a imagem diminui. Preste atenção, independente do sentido da curva da função, nunca toca o eixo das ordenadas y. Ele se aproxima, mas ele nunca toca. Mas sempre passa pelo eixo das abscissas, ficando sim no primeiro e no quarto quadrante. Primeiro e quarto quadrante, diferente do que eu falei anterior. Certo, gente? Só para corrigir o que eu falei. Função, né? O gráfico da função. Vamos ver um exemplo aí. Não vou explicar a manipulação, porque a gente já estudou. Eu apenas vou observar o gráfico. Prestem muita atenção. Os resultados que foi colocado no lugar de x, ele foi manipulado, certo? Com as informações que a gente já estudou. Se precisar, você volta ao conteúdo, recalcula esse exemplo e compreende bem direitinho como chegou a cada resultado. Observando a tabela que a gente construiu, x aumenta, a sua imagem também aumenta. Veja o gráfico. Ele tende, né? Ele sempre vai tocar o eixo x no ponto 1 e tende a encostar no eixo y, porém nunca vai interceptar. E essa função ela é crescente. Para verificar, né, isso, vamos ver uma função decrescente. Voltando, não vou explicar a manipulação dos dados, porque a gente já viu na aula anterior como é que faz. Eu até botei aí no lembrete como a gente calcula, né? Vamos lá. Percebam que o AI, né, a base, é um número que está entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1,
é uma função decrescente. Quando eu coloco esses valores que está na tabela, no gráfico, note, quanto menor o valor de x, mais perto o zero fica da curva. Contudo, nunca corta o eixo y, certo, gente? Fica muito próximo, mas não toca. Porém, sempre intercepta, ou seja, sempre toca o ponto 1 do x. E vamos falar sobre função exponencial e função logarítmica, né? Considere, a gente já acabou de ver os gráficos da função logarítmica, agora a gente vai ver os dois gráficos na função, tanto logarítmica como exponencial, para a gente compreender. Vejam bem, né? Eu coloquei as inversas mesmo. Então, f de x é igual a 2 elevado a x, que o inverso é log de x na base 2. A inversa da função logarítmica é uma função exponencial. A função exponencial é definida como f de x igual a elevado a x com real positivo e diferente de zero. Beleza, relembramos isso. Uma relação importante é que o gráfico de duas funções inversas são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3. São simétricos, ou seja, quando eu passo, né, eu corto a bissetriz, eu vejo a simetria desses dois gráficos. Nesse mesmo gráfico, a gente observa que enquanto a função logarítmica cresce lentamente, a função exponencial cresce rapidamente. Olhe bem os gráficos, retome os conteúdos. Não esqueça, né? Todas as definições ditas aqui, elas são importantes para a construção de todo o conceito desse conteúdo que a gente acabou de ver. E como é, né, que eu trabalho, manipulo as equações exponenciais e logarítmicos? Vamos lá. Há equações que não podem ser reduzidas a uma igualdade de potência de mesma base pela simples aplicação das propriedades de potência. A resolução de uma equação desse tipo baseia na definição de logaritmos. Pois bem, vamos lá. Acompanhe, por exemplo, a resolução da equação exponencial 3 elevado a x igual a 5. Aplicamos o logaritmo de mesma base nos dois membros. A base escolhida aqui é 10. Aplicamos 2, né? A propriedade do logaritmo de uma potência no primeiro membro. 3. Isolamos o x no primeiro membro e transformando agora uma das propriedades, né? Uma das aplicações do logaritmo. Pois bem, ficou x igual a log de 5 na base 10 e log de 3 na base 10. E assim, com auxílio de uma tabela, né, de logaritmo da base 10, encontramos os valores para log de 3 e log de 5. Vejam aí na tabela os seus respectivos valores. E aí a gente encontra essa aproximação desta potência, cuja, né, a gente não conseguia resolver pelas propriedades, mas usa pela propriedade do logaritmo. Até a próxima aula. Não esqueçam de realizar as atividades solicitadas.